Vamos começar com essa semana aí de forte otimismo no mercado financeiro, onde o mercado voltou a tomar risco, depois aí de praticamente 2 meses em que o mercado estava inseguro em relação à guerra tarifária, à guerra comercial, e neste final de semana tivemos, enfim, um encontro entre representantes dos Estados Unidos e representantes da China. E muita gente estava com a expectativa de que haveria ali uma possibilidade de um começo de conversa com as tarifas sendo reajustadas um pouco para baixo, para que houvesse avanço nessas tratativas mais à frente, né? Só que, para surpresa geral, inclusive minha, aqui na comunidade, o mercado foi surpreendido com um acordo em que as tarifas seriam baixadas de 145% nos Estados Unidos para 30%, né, as tarifas chinesas, e na China sairia de 125% para 10%, e que haveria uma pausa de 90 dias nessa guerra comercial para novas conversas. Isso, claro, acionou um gatilho aí que o mercado não estava esperando. Muita gente foi às compras, os fundos foram às compras, uma grande euforia aconteceu na segunda-feira, logo após esse final de semana, com o índice Nasdaq subindo mais de 4%, o Dow subiu, o SP 500, uma euforia no mundo inteiro, os ativos de proteção como o ouro acabaram recuando, e o mercado ali, parte do mercado estava comentando, né, que é o fim, a recessão parece que ficou mais distante agora com esse acordo. O Trump é um grande negociador, olha o que ele fez. Foi mais ou menos a repercussão que eu vi em cima desse acontecimento, né? Agora, vamos lembrar aqui que o que aconteceu na semana anterior. O mercado já vinha subindo, como eu comentei aqui na comunidade, há 2 semanas. Os índices americanos vinham em alta e já tinham praticamente zerado toda aquela queda do pior momento do tarifaço, quando as tarifas foram divulgadas, né? O mercado já vinha antecipando esse movimento e o gatilho acionou ainda mais. E Donald Trump, na quinta-feira, antes dessa reunião, chegou a postar dizendo: olha, compre mercado, é hora de comprar mercado. Ali, quando o Trump fala para comprar mercado, né, ele já estava sinalizando que haveria o acordo no final de semana. Eu esperava que deveria. Até teve. É bom a gente colocar aqui: teve uma outra postagem em que ele chegou a comentar que baixaria as tarifas para 80% se o Scott Bessent, o seu secretário de Tesouro, autorizasse. E o mercado não gostou muito desse 80%. Ainda assim, seriam tarifas extremamente elevadas, né? E aconteceu o que aconteceu no final de semana, ou seja, o Trump já estava premeditando, toda a sua equipe já tinha como certo que esse acordo aconteceria, não porque a China foi lá e abriu as pernas para os Estados Unidos, e sim porque o Trump sabe que o risco de uma recessão econômica, de uma forte queda na popularidade, que já vinha caindo, iria tirar, né, governabilidade do seu governo. Então, chegaram à conclusão que era o momento de retirar essas tarifas, né? Vamos lembrar até o porquê que essas tarifas elas começaram. A ideia do Donald Trump era reverter o déficit comercial do país, principalmente com a China, que é um déficit gigantesco. A China produz e vende para os Estados Unidos. Agora, com esse acordo comercial, que dificilmente, né, a gente viu essa pausa de 90 dias, mas esse arregaço aí foi um arrego, cara. O Trump arregou. A mudança foi extremamente brusca de postura. Na quinta-feira, ele falava em 80% de tarifa. E não, os chineses não entregaram nada de outro mundo para que houvesse essa mudança. Realmente, o que foi pensado ali, foi projetado, é melhor a gente reverter para que a recessão não chegue, a coisa vai ser toda colocada na minha conta, então eles resolveram mudar a trajetória dessa guerra comercial. Mas voltando para a situação do déficit comercial, agora vai ficar difícil os Estados Unidos tentarem trazer um equilíbrio para esse déficit, né? Já que os consumidores vão voltar
a comprar produtos chineses, agora com uma tarifa de 30%. A única forma de reverter esse movimento, nesse cenário atual, seria a moeda chinesa começar a se valorizar frente ao dólar, que tornasse os produtos caros para o americano comprar, o que não deve acontecer. Então, o Trump ele teve uma desastrada tentativa de fazer uma guerra comercial, viu que não atingiu objetivo, popularidade, que isso atrapalhou a economia, a recessão estava chegando e ele resolveu fazer essa mudança. E claro que o discurso que vai ser colocado pelos republicanos, pelos trumpistas, é: olha o que o Trump conseguiu. O Trump não conseguiu nada, ele apenas retirou o problema que ele mesmo havia criado alguns meses atrás. Inclusive em relação às tarifas, né? Mas as tarifas americanas ficaram 30% e dos chineses ficaram apenas 10%. Olha a vantagem que o Trump conseguiu na negociação. Quem é que paga a tarifa, cara pálida? São os americanos que estão pagando 30% a mais de tarifas. Os chineses só pagam 10% dos produtos americanos que entram na China. Então, o chinês está levando vantagem, né? Não tem nenhuma vantagem para o americano nesse sentido, né? Melhorou em relação a 145%. A gente poderia ter aí começar a ver falta de produtos em breve, já que os Estados Unidos não estavam mais importando produtos importantes dos chineses. Lembrando que a mesma produção que é feita hoje nos Estados Unidos vem de lá. Grandes empresas americanas têm fabricação ainda na China, como a empresa de calçados, a Nike. A Apple também tem a sua produção lá. A Apple teve que antecipar também, há algum tempo atrás, quando começou o tarifaço, alguns milhões de telefones da China para conseguir suprir o mercado, né, neste curto prazo, enquanto as tarifas estavam aí no mercado. Mas esse papo ficou para trás, eu duvido que volte a ter alguma coisa nesse sentido. A China, ela conseguiu a proeza de rebater os Estados Unidos, ela não amarelou para os americanos, ela não amarelou para o Trump quando o Trump continuou subindo as tarifas. O Trump acreditava que a China ia, em algum momento, não, calma, vamos discutir. Os chineses também subiram as tarifas para os americanos, não houve nenhuma punição, não houve nada de fato que para retaliar a atitude dos chineses. Os chineses acabaram tendo o mesmo benefício, um aumento de apenas 10%, porque 20% já estavam colocadas antes desses 30%, né? Então, as mesmas tarifas que foram impostas ao Reino Unido, que foi celebrado há uma semana atrás, foi imposto também para os chineses, que eram os grandes inimigos, que se aproveitavam da economia americana. Eles conseguiram a mesma coisa. Então, foi uma grande vitória para a China, nesse caso, uma grande vitória para os chineses. E claro que o mercado agora continua desprezando outros indicadores econômicos e essa grande euforia que a gente viu nesta semana, né, com os ativos de risco voltando a subir, as ações de tech, criptomoedas, né, voltaram a subir forte depois desse acordo. Tudo isso já era esperado no primeiro momento. Agora, que o mercado não tem mais a guerra comercial como principal fator, né, porque tudo antes era esta maldita guerra comercial. Qualquer coisa que acontecia no mercado era justificado pela guerra comercial, pelas tarifas do Trump. O ouro está subindo por causa das tarifas do Trump. Tudo tinha a ver com guerra comercial. Agora que isso foi deixado para trás, o mercado vai ter que abrir os olhos e vai ter que olhar para os indicadores econômicos que continuam saindo, mostrando a fraqueza da economia americana, mostrando os projetos que estão indo para o Congresso agora, que vão aumentar ainda mais o déficit do governo americano, a queda dos treasuries que continua acontecendo, os sinais de que o mercado de trabalho está perdendo força, o sinal que a inflação está indo na outra direção, né? Está na direção errada. Tudo isso vai começar agora a aparecer mais para o mercado, que a guerra comercial, o principal foco, ele acabou deixando para trás. No primeiro momento vem a euforia e logo depois vem a verdade, né?
E, então, muita cautela com esse momento. Enquanto esses olhos estão na distração, você se posiciona com estratégia. Vem para a comunidade Liga Lion, tem acesso a esse conteúdo completo, com 20% de desconto até dia 23 de maio, hein? Prorroguei essa oferta de 20% até o dia 23 de maio. Vem ser um Lion, vem para a comunidade Liga Lion e ter acesso a todo esse conteúdo completo e muito mais. Que bom que você chegou até aqui, tasca esse like aí maroto no vídeo, compartilha esse conteúdo e fica a dica importante aqui na descrição desse vídeo, você vai encontrar o meu e-book e também o link para acessar a Liga Lion com 20% de desconto. Compartilhe esse conteúdo, é importante que mais pessoas tenham acesso à informação desse vídeo. Tasca o like maroto, se inscreve no canal, até a próxima. Tchau!